Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Pod Solos, um podcast sobre o universo invisível embaixo da Terra, a microbiologia do solo. Eu sou Amanda Mara, eu sou jornalista, mas não deixo de ser uma curiosa sobre ciência e agronegócio. E o Pod Solos é um canal para desvendar, traduzir e descomplicar o universo microbiológico do solo. Hoje nós vamos falar das medidas desses micro-organismos no solo. Será que existe um parâmetro para compreender a saúde do solo? Então, está aqui novamente meu companheiro de podcast, Thiago Miguel Jarec, agrônomo, doutor em agronomia e produção vegetal e mestre em ciência do solo. Seja bem-vindo novamente, Thiago. Obrigado, Amanda. Sempre um prazer discutir um pouco de ciência, um pouco de biologia, de microbiologia. Legal. Para começar, então, o nosso assunto, para você que ainda não ouviu os podcasts anteriores aqui da nossa série, que vai explicar o que é microbioma, explicar também um pouco sobre a atividade desses micro-organismos no solo. E no terceiro episódio a gente falou sobre as doenças de solo, né? Em especial aí os agravantes e como a gente pode olhar para o solo do ponto de vista microbiológico e prever uma doença. Então hoje a gente entra um pouquinho nesses parâmetros. Primeiro de tudo, Thiago, existe um parâmetro para essa medida? Essa é uma pergunta recorrente, né? E até foi uma sugestão para a gente conversar mais sobre isso. Acho que esse é um caminho para jogar mais luz sobre esse assunto, né? E nas metodologias científicas, isso é motivo de discussão em várias áreas, né? Eu vejo, às vezes, até mesmo a fertilidade, que já tem uma jornada mais longa que a microbiologia. Às vezes, discussões sobre qual o melhor extrator, sobre o método de recomendação, qual escala utilizar. Então, discutir os parâmetros, conversar é muito importante. Se existe parâmetro, sim, hoje existe parâmetro para a gente olhar um resultado de microbioma e saber interpretar ele, né, alguns parâmetros de como está, né? Eu trouxe, assim, por que, né, essas perguntas, né? Porque vamos chamar de medo até, né? Tem um receio, né? Porque vai gastar dinheiro, né? Exatamente, vai uma coisa nova. investir. Você vai olhar para o meu solo e vai ter um monte de informação, mas que parâmetro você vai usar para saber se aquilo é bom, se aquilo é ruim? E aí dá um receio. Eu trouxe uma analogia. As analogias, né, são sempre muito úteis para a gente entender, né, fazendo comparações. O nosso cérebro ele aprende, às vezes, comparando, né? Então, vamos imaginar nossas avós, a nona, né, há algumas décadas atrás, e fazendo exames de saúde, e numa clínica, num laboratório, diziam que para ela fazer o exame ela ia ter que tirar a camisa, né, a parte de cima da roupa, expor o seio, colocar numa máquina para fazer uma leitura e o resultado ia ser isso daqui. Ia ser isso daqui da máquina e ia dizer sobre a saúde dela. Para quem está só nos ouvindo aí pelo Spotify, o Thiago está mostrando aí uma radiografia. Uma prancha de radiografia, acho que muitos devem ter visto alguma vez na vida, ela inteira preta, mas aqui é uma antiga. Eu busquei um contato onde eu consegui uma das mais antigas, assim, não é tão antiga, é década de 90, né, mas já tem 30 e poucos anos dessa radiografia, pouca resolução, pouca informação na análise, mas com certeza as pessoas no início tinham muito receio. Mas isso aí vai dar alguma resposta, vou me expor, vou fazer tudo isso para ver o que nessa análise, né? Uma coisa interessante é que daí quando, né, você olha contra a luz, né, eu vou fazer... A gente está colocando aqui a lanterna do celular para gerar essa imagem que a radiografia dá quando você coloca ela contra a luz. É o chamado contraste, né? Então a gente faz o contraste com a luz, você enxerga mais coisas. Então, isso foi uma das coisas que as pessoas em casa também faziam, né? Pegavam o resultado, olhavam, você vê mais coisas. O microbioma, as primeiras análises que foram entregues, né,
era um resultado muito inelegível. Um monte de dado, né, às vezes até desorganizado, que as pessoas já estavam dizendo o quê? Será que eu vou conseguir ver a saúde do solo aqui? E isso não traduzia, às vezes, uma informação direta para quem fazia análise de microbioma, gerava dúvidas, né, sobre o que foi feito. Então, hoje a gente tem muito mais luz sobre essa análise. Da mesma forma, hoje, as radiografias, muitos laboratórios já trazem até uma interpretação da imagem, né? Diz se foi localizado algo suspeito em tal e tal posição. Já tem parâmetro, né, para saber o que é suspeito e o que não é. Os parâmetros das imagens evoluíram e a rapidez na interpretação também, né? Então, você interpreta isso mais rápido, você já consegue lançar o resultado em minutos no momento do exame. O microbioma também, as primeiras análises, quando começaram, isso já tem pelo menos 14 anos, né, começaram. Isso, primeiramente, em nichos de pesquisa, assim como os testes na área da medicina, eles não são, primeiro, colocar direto para o público, né, primeiro são feitos testes. O microbioma, primeiro, na área de pesquisa, começou a ser feito, as repetições foram evoluindo. Hoje, a GoSolo já está no mercado há mais de um ano, a gente tem centenas de amostras que a gente consegue olhar para os parâmetros e ter uma prescrição, né, uma resolução com índices, com classes de micro-organismos muito melhor do que quando iniciou os primeiros ensaios, né? Ótimo. Então, esses parâmetros já iniciaram, né? A gente já não sabe tudo, né? Acho que essa análise ela ainda vai possibilitar informações muito mais precisas, do ponto de vista que existem milhares de informações no microbioma, né? Quando a gente sequencia o DNA do solo, a gente se depara com milhares e a gente começa a fazer escolhas, né? Para onde eu vou olhar para esses milhares de dados? E aí a gente começa a encontrar parâmetros, a encontrar informações que tenham valor para o agricultor, para a agricultura diretamente. O que então a gente pode entregar hoje já para o produtor como um parâmetro? Que legal essa pergunta, puxou um assunto que... por que eu trago a fertilidade sempre em paralelo com a discussão? Querendo ou não, é uma análise que já está consagrada na agricultura, serve de parâmetro, e as histórias foram diferentes porque na fertilidade os equipamentos e a tecnologia surgiram depois. A química do solo ela é bem mais antiga, então as primeiras metodologias para investigar elementos químicos eram ainda muito na base da titulação, que é uma metodologia em química bastante simples do ponto de vista tecnológico. Você usa basicamente bureta, Erlenmeyer, faz uma reação química, vê o volume gasto do reagente para o volume usado de analito, né? São dois termos em química utilizados. Os equipamentos evoluíram muito hoje, a gente tem equipamentos que leem átomos, né? A gente consegue fazer vários elementos químicos numa só amostra ao mesmo tempo, praticamente. Com a microbiologia, ao contrário, a gente já começou com o equipamento que lê todo mundo. Exato. E aí gera essa dúvida, nós estamos lendo todo mundo. Será que todos têm um papel protagonista nesse cenário? Será que alguns são só figurantes ali? E provavelmente tem muito disso, tem muito micro-organismo que naquele momento ele está inativo, ele não está tendo um papel muito importante na microbiologia daquele solo, a gente está lendo. Na química tem isso, o solo é riquíssimo em elementos químicos, só que na agricultura o manejo principal da fertilidade é em base em 3 elementos químicos, nitrogênio, fósforo, potássio. Mas a gente faz uma leitura, a gente encontra dezenas de elementos químicos no solo. Vanádio, titânio, césio, cromo. Alguém usa essa informação? Na agricultura, não. Não. Então, com a microbiologia, também a gente de GoSolos, mas também a pesquisa científica, né? Recentemente, um trabalho olhou lavouras de trigo na África e na Europa, achou diferenças continentais no microbioma, ok? São esses caras assim que são em menor quantidade, estão em lugares e não estão no outro, mas 50% da atividade biológica na rizosfera era com 3% de micro-organismos.
50%? 50% da atividade da rizosfera, 3% dos micro-organismos explicavam na Europa e na África. A mesma coisa. Então, a microbiologia está se desenhando cada vez mais para a gente ter alguns micro-organismos por função que vão ser representativos e que a gente vai manejar, que a gente vai olhar parâmetro e adicionar ou não, e outros que eles talvez a gente passe a nem apresentar mais no resultado do microbioma. Né? Assim como na análise química, às vezes existem algumas interferências, alguns parâmetros que eles são desconsiderados no momento da análise e você informa aquilo que realmente vai ser usado no manejo da lavoura. Ótimo. E quais parâmetros a gente já encontra quando você olha, por exemplo, uma análise de microbioma? O que você olha nela? A gente tem as funções, então, os micro-organismos que têm função atribuída, ou seja, a pesquisa científica em algum momento já encontrou esse micro-organismo e sabe o que ele faz alguma coisa relacionada à atividade da planta. Esses micro-organismos vão para o relatório. Tem muitos micro-organismos que a gente não sabe exatamente o que ele faz. A ciência já estudou ele, já identificou, depositou o DNA num banco de dados. Ó, essa aqui é Cytosima podzolica. Tem um micro-organismo, nosso podcast é Podsolos, tem uma Cytosima podzolica. Eu procurei, e esse é um dado recorrente em microbioma de solo, aparece em várias amostras, e a busca, o que ela faz na interação com a planta, não achei nenhuma informação de que ela faça fixação de nitrogênio, solubilize nutrientes, não. Simplesmente ela é encontrada no solo. Assim como, né, talvez a gente tenha na fertilidade o cromo é encontrado no solo. A gente aduba? Não. A gente cuida com o teor, como o alumínio, ele não é nutriente, mas a gente procura baixar, porque ele é ruim para a planta. Alguns micro-organismos estão nesse cenário, que a gente simplesmente sabe da existência, mas não tem uma função atribuída. Se não tem uma função atribuída, então a gente não vê por que também ficar procurando uma função para ele, manejando quantidades. Né? Tá. A gente faz um balanço por aqueles que têm uma função, e aí isso me dá os indicadores que a gente discutiu no episódio anterior, para saber o quanto esse solo está fixando de nitrogênio, solubilizando nutriente, fazendo micorrização, com base naqueles que são já identificados para essas atividades no solo. Entendi. E aí quando a gente está falando de doença, né, de solo, aí na dor que o agricultor tem ali no dia a dia, olhando para um microbioma, há como a gente traçar um risco de doença? Olha, esse solo, de acordo com esse resultado, com essas porcentagens de micro-organismos que eu encontrei, eu posso dizer que ele está mais suscetível ou não a alguma doença? Sim, de novo, a discussão de parâmetros, né? Que algo que às vezes fica confuso quando se vê um resultado do microbioma. Hoje a gente sabe que tem tanto clientes que estão vendo seus próprios resultados, como tem resultado que está circulando nas redes, nos grupos e compartilhando. Né? Hoje, um contato com um cliente e ele falou o seguinte, não, das análises que a gente viu, a de vocês é melhor, mas ele nunca fez nenhuma. Ele só comparou o relatório. Mas já viu muitas. Já viu, falou que era melhor. Então, esses parâmetros, aí a gente vai olhar esse resultado e vai ver, por exemplo, um Fusarium a 3% com risco baixo. Fusarium a 3% com risco baixo. E um Coletótrico com 1% no risco mais alto. Você vai dizer, mas não faz sentido? Como? Se um número é um número, o que é menos, ele tem que ser menos, o que é mais. Mas a gente tem escalas de leitura. Então, a fertilidade ajuda muito a entender, e para agrônomos, agricultores, isso é algo que está familiar. Quando a gente olha, por exemplo, teor de fósforo, que o fósforo, principalmente no Paraná, a leitura em miligramas é diferente. Mas teor de potássio, por exemplo, em centimol de carga por decímetro cúbico, essa unidade que é lida. Nossa. E a gente vai falar um pouco sobre essa informação que chega no cliente, né? A gente viu no paciente, por exemplo, entregar uma prancha azul que ele não vê nada, entregar já com textinho
faz muita diferença, a análise química às vezes sai isso, né? 0,53 centimol de carga por decímetro cúbico. O que eu faço com isso? Só para não perder o raciocínio na questão quantidade, então entre ele e um outro elemento metálico, né, talvez ferro, por exemplo, enfim, eu posso também ter a leitura na mesma unidade. E aí eu vou ter escalas bem diferentes de leitura, porque a proporção deles no solo é diferente. Eu tenho muito mais potássio, em termos de proporção. Só que em termos de resposta da planta, eu preciso de bem pouquinho de um micronutriente, né, como exemplo manganês. Preciso bem de pouquinho para chegar no máximo desempenho da planta. Como na nutrição humana, talvez vitamina, né, o suplemento de vitaminas. Você não precisa de um prato de vitamina. Às vezes, uma cápsula, um comprimido, te suplementa por meses, às vezes. Né? Agora, carboidrato, não. Você tem que ingerir muito, né, várias gramas por dia. Com nutrientes da mesma forma. Eu tenho escalas de leitura diferentes e com microbiologia da mesma forma. Eu tenho fitopatógenos que formam uma estrutura chamada clamidóspora, é o caso dos fusários. E aí isso tem muito no solo, eu extraio muito DNA desse negócio, e aí quando eu vou fazer a leitura dá uma variação até 12%, 20% nas amostras bem ruins. E eu tenho micro-organismos que não formam clamidósporo, não são bons miceliogênicos, né? Eles formam pouco micélio, é o caso do coletótrico, as colônias crescem bem devagar, e formam estruturas chamadas cérvulos, né, em pequenas quantidades. Então, quando cai DNA disso no solo, é uma quantidade pequena. Mas dentro desse pequeno, eu tenho níveis bem baixinhos ou mais altos que eu calibro com banco de dados daí. Né? Eu tenho também para os nutrientes isso no início, né? Foi entre várias amostras, eles foram vendo quanto que era a amplitude desse dado, qual a média, antes de começar as curvas de calibração por adubação. Isso foi uma etapa posterior, eles começaram a ver assim, quanto eram as doses de resposta. Talvez esse é um tema que a gente vai falar daqui a pouco, né? O quanto que eu tenho que pôr para suplementar o que falta. Mas antes de chegar nisso do quanto pôr, era o quanto oscilava, mínimo, máximo, amplitude, média, para ter uma ideia. Em solos, e hoje tem esse dado, em solos no mundo a gente pode dizer que o potássio oscila de tanto a tanto, o fósforo de tanto a tanto, isso é uma condição natural, tanto que laboratórios de análise de solo não analisam fertilizante. Não, no mesmo equipamento, pelo menos não, pode ter outro, porque sai da escala. Ou eu tenho que fazer um procedimento, porque o equipamento está programado para uma faixa. Se eu ponho fertilizante, a faixa é outra, então as leituras têm que ser calibradas dessa forma. O DNA dos fitopatógenos, a gente também hoje já viu essas faixas de leitura. A gente sabe o quanto entra de DNA numa amostra de fusário, quanto entra de macrofomina, de coletótrico e outros fitopatógenos para poder dizer, ó, isso aqui é o normal, esse lado daqui até aqui. Se está aqui, está muito alto, se está aqui, está baixo. Então, quando eu encontro, por exemplo, um micro-organismo causador de doença, né, um fitopatógeno, como é que eu analiso a presença dele? Você vai ter essa calibração, né, do que você já encontrou, então você vai encontrar em quantidades altas ou baixas, isso não quer dizer que o risco é maior ou menor, que vai ter outras coisas que vão impactar dentro dessa análise. Quais são esses parâmetros que você usa junto com o patógeno causador? Excelente pergunta. Isso traz uma outra analogia também. Por exemplo, vou começar pela fertilidade, acho que facilita para quem ouve entender do que a gente está falando. Acho que a maioria dos produtores que nos ouvem também algum dia já viu uma análise química, né, algo super importante, e o agrônomo falou de alguns parâmetros. Um dos parâmetros da análise química é o chamado V%, saturação de bases. O que a saturação de bases diz? Ela diz o quanto do meu solo é nutriente que a planta vai usar, e o quanto, talvez, ali da CTC tem outros elementos que não são nutricionais, não são essenciais para a planta. E não adianta eu ter um alto nível de fósforo num V% bem baixinho. Quer dizer, eu tenho um elemento, às vezes, alto, mas tem uma condição que não contribui. Com o fitopatógeno,
A gente tem uma regra parecida, mas meio que é o inverso. O que a gente sabe sobre microbioma hoje, e as primeiras pesquisas já apontavam para isso, é a relação de supressividade com doença. Para mim, ter uma condição de alta pressão de patógeno e a doença ser mais recorrente, além do patógeno presente, uma quantidade suficiente, eu tenho que ter uma ausência de defesas nesse solo, de organismos de biocontrole, sejam eles comerciais ou, né, conservativos, que a gente chama, que são aqueles que existem naturalmente no solo. Então, eu tenho essa condição de combate à doença, que também é importante quando eu olho o risco, a presença alta do fitopatógeno, mas tem um bom time de defesa ali protegendo a planta, não necessariamente a doença vai estar num risco alto. E também a sinergia, né? Às vezes a quantidade nem é tão alta, mas ele se associou com mais gente do mal, né? Tem às vezes nível médio de fusário, nível médio de macrofomina, nível médio de risoctona, tudo na mesma amostra. Quer dizer, nenhum está no alto. Uma gangue. Mas de tanta coisa ruim, né, você vê muita coisa ruim no nível médio. Juntas, a gente tem um panorama geral de risco daí. Então, a gente chama de agravantes, né? Às vezes você tem um micro-organismo agravante. Fungos de solo e nematóides é uma dupla que funciona muito bem para reduzir produtividade, né? Normalmente, o nematóide como abertura, né, como um causador de ferimento em raiz pelo estilete no momento da alimentação, e isso como porta de entrada daí para fungos de solo ocasionarem podridões radiculares, murchas, né? Então a gente considera como agravante. Então esse conjunto, da mesma forma que na fertilidade a gente olha vários parâmetros para entender a nutrição, não adianta eu olhar um nutriente isolado, tem que ver o conjunto para ver se essa planta vai atingir o potencial de produção. Também em risco de doenças, a gente olha esse conjunto, né, para ver se às vezes é um solo muito bom de saúde, um patógeno em alta quantidade não necessariamente vai causar um insucesso da lavoura. Então, vamos recapitular aí essa questão desse risco de doença, né, desse índice que pode nos dar um risco de doença e se transforma aí num parâmetro, então. A gente tem o patógeno causador, em primeiro lugar, né, se a gente encontra ou não essa doença. Depois a gente tem o entendimento se existem micro-organismos que combatem esse micro-organismo, tá certo? Depois a gente olha a saúde geral desse solo. A saúde geral desse solo, né? Então, um jovenzinho de 18 anos, uma pessoa já com vários problemas acumulados ao longo da vida. Legal, então, e aí nisso está dentro todos aqueles micro-organismos do bem, né? Se eu tenho micro-organismos exercendo todas as funções necessárias para a saúde da planta de uma forma geral, isso vai levar esse risco para baixo, né? Se essa condição está positiva. E se existem outros agravantes, como é o caso dessas gangues que podem se formar aí, né? Se existe uma galera ali para aumentar a condição benéfica para esse patógeno causador se desenvolver. Então, olhando para todos esses elementos, é que a gente consegue traçar um risco de doença. Entendi o assunto, Thiago? Exatamente. Mais uma questão importante nesses parâmetros, e que a gente não falou até agora, eu consigo traçar essas informações. Mas se a gente pegar o exemplo da primeira radiografia que a gente discutiu, aqui eu tenho uma outra, também antiga. Essa aqui ela já tem um formato um pouco mais... Agora o Thiago está mostrando aqui uma radiografia de um crânio. De um crânio. E aqui tem uma questão bem importante, né? Eu não entendo nada disso daqui, mas as analogias vão nos ajudar a entender que em cada imagem, a pessoa que estava operando a máquina colocou a profundidade de leitura, ou seja, a partir da pele, né, onde a máquina encostou, em que profundidade ele fez a leitura da imagem. Então, parâmetros da coleta do dado são muito importantes para a gente padronizar a leitura do que a gente vai avaliar na imagem. Então, no microbioma do solo, a gente também padroniza a profundidade, a fertilidade padroniza, né? Qual a profundidade de coleta, isso é importante, o momento de coleta, transporte
Né? E a fertilidade também passou pelo mesmo caminho. Né? Hoje a gente tem um protocolo que antes era chamado Terra Fina Seca ao Ar, TFSA. E eu tenho uma peneira de 2 milímetros, essa terra tem que secar. Hoje o pessoal já usa estufa abaixo de 60 graus para secar mais rápido. Mas eu tenho que padronizar alguns elementos de entrada da amostra. Para eu ter um parâmetro de leitura. Parâmetros de leitura internos também, isso que a gente discutiu assim. Na máquina algum resultado sai, mas você tem que ter parâmetros de qualidade, que hoje a GoSolos evoluiu bastante nisso. A gente tem hoje um parâmetro de qualidade alto, né, para resolução desses resultados. Então, essa parametrização de como a gente vai ler, qual a quantidade, momento de coleta, tempo de transporte, permitem a gente ir traçando, né, os parâmetros, porque eu estou olhando sempre a partir do mesmo ponto de visão. Eu não fico oscilando. Cada hora eu vejo sobre diferentes profundidades, diferentes momentos. Isso vai construindo um banco de dados mais confiável, né? E a gente tem visto isso dentro do nosso trabalho. Era até essa minha próxima pergunta, né? Como está hoje a confiabilidade desses parâmetros e essas variáveis, né, que você acabou de dizer? Então, a coleta vai interferir na confiabilidade desses parâmetros que a gente tem criado aqui. Sim, da mesma forma que na área médica, quando você vai fazer uma coleta de exame de sangue, tem algumas recomendações, dependendo do que vai ser lido, né? A glicemia, você vai em jejum pela manhã, né? De preferência não tenha bebido no dia anterior, ido para a farra, sem dormir, para chegar no outro dia de manhã arrebentado, coletar a amostra. Se você fizer isso, não informar nada, possivelmente coletem, né, a amostra e vá para o laboratório. Mas o resultado será bem distorcido do que talvez seja a normalidade do teu estado de saúde. Então, por exemplo, amostras que chegam, né, com tempo de transporte fora do padrão, existe uma incerteza talvez sobre esse dado. Pode ter ocorrido proliferação durante o transporte. A questão da coleta, né? Quem faz a coleta é quem está lá na fazenda assessorando. Então, quantos pontos ele fez? Indicado que seja amostra composta, caminhe durante todo o talhão, reúna até 12 pontos para fazer uma amostra composta de várias amostras simples. Se ele não fizer isso, existe uma dúvida, coletou talvez um ponto só. A representatividade do dado, ela é pior, porque ele não está seguindo aquele procedimento padrão que sempre se faz para ter a confiabilidade do dado. E o que a gente tem visto com as amostras padrão que a gente recebeu ao longo desse tempo de trabalho, a gente tinha uma estatística sobre os nossos dados de distribuição média, a chamada estatística descritiva, né? Todo dado coletado, ele permite fazer isso, estatística descritiva, que é olhar a média, amplitude, mediana, né, alguns parâmetros, e ver como os dados se comportam. E a gente tinha um banco de dados até outubro do ano passado, e os valores que a gente trabalhava, nós dobramos a quantidade de amostras no banco de dados, e vários micro-organismos oscilaram muito pouco o valor, principalmente de média. A amplitude é um dos valores que oscila, porque é natural, a gente vai cada vez encontrando mais outliers, quanto mais a gente analisa, mais pontos fora da curva somos capazes de encontrar, mas o centro da curva, ele oscilou muito pouco, então assim, a gente está estabilizando já dentro de um valor boa parte dos cálculos que a gente faz dos índices, está ficando cada vez mais confiável. Mas a cada dia entra mais amostra, a gente realimenta o banco, esse dado está bem confiável hoje para saber o que é uma amostra padrão, o que é uma amostra que a gente diz, caramba, o que aconteceu? Né? Então, E dentro desses parâmetros, há uma discussão também muito de entender a quantificação desses micro-organismos nas amostras, e o que é bom e o que não é, o que está dentro, né? Se já existe um parâmetro, né? Quanto de tricoderma eu preciso ter? Quanto é um problema ter? Né? E aí, de todos os micro-organismos, principalmente os relacionados a bioinsumos, né? A pergunta que mais chega para a gente aí, e também dos patógenos. Né, que quantidade desse patógeno começa a ser um problema ou não.
A gente tem alguma coisa nesse sentido? A gente já tem, né, alguns dados sobre isso. Essa evolução vai ocorrer de forma bem rápida, né? Para ficar talvez um pouco mais familiar, né, para quem está na rotina, eu trouxe aqui 2 livros que vão talvez ajudar a entender como isso está acontecendo, vai acontecer. Aqui é o Manual de Adubação. Tá de ponta cabeça. Opa, sim. Esse aqui eu conheço de trás para frente, né? Então, Manual de Adubação e Calagem do Estado do Paraná. O que ele traz principalmente? Dosagens. Então, a gente vai encontrar dentro dele tabelas com números para mim chegar na quantidade de adubo, que é o que o pessoal do biológico quer, né? Dos produtos e também dos fungos, né? Eu quero saber dosagem, quais os valores. Recomendação, né? Então, a diferença, a análise de microbioma hoje ela é quantitativa, ela tem um valor de abundância relativa, então existe já a quantificação. Mas aí a gente está falando da dose aplicada. Então, primeiro nós estamos falando de interpretação, os valores gerados pela própria análise. Que vai dizer quanto que eu tenho em quantidade, né, percentual relativo de cada micro-organismo. Isso eu já sei. E essa calibração. Um passo posterior foi no médico que fez o exame, a partir do exame ele tem que determinar a dose de um remédio para pressão alta. Ele pega o teu parâmetro de alguma coisa que foi lida e essa pessoa nesse estado aqui, então a dose da medicação passa a ser essa. O nível é preocupante, o nível é médio ou o nível é baixo. Na fertilidade a gente já tem isso. Dose de calcário, dose fertilizante. Então a gente mede a febre da fertilidade e tem as dosagens. A gente tem aqui também um outro manual, que é o de fitopatologia, que é o que identifica doenças, é um compêndio de praticamente todas as doenças das culturas de algodão, soja, milho. A gente tem as recomendações de manejo, ou seja, para essa doença, o que eu posso fazer para me livrar dela, mas a gente aqui não tem nenhum número. A microbiologia, em poucos momentos, trabalhou com números, diferente da química. E é esse passo que muito em breve a gente vai dar, porque agora as quantificações, tanto dentro de um micro-organismo quanto em amplitude de vários micro-organismos, através do DNA, a gente tem isso de uma forma rápida. Isso, no passado, era uma tarefa impossível, né? Se a gente colocasse para o microbiologista, eu gostaria que você quantificasse em uma única amostra a UFC por ml, o UFC por grama dessa amostra de 30 micro-organismos, fazendo diluição seriada do -1 ao -10, isso é uma tese de doutorado, né? Precisa de 4 anos para quantificar isso, né? Então tinha essa inviabilidade prática. Com o DNA a gente consegue ler todo mundo na mesma amostra, né, com as cópias do DNA. E aí, onde vão cruzar as coisas? Eu tenho da recomendação de biocontroles, do uso de micro-organismos, tanto fixadores de nitrogênio, a gente tem bradyrhizoma, solubilizador de fósforo, bacilos megatério. A gente tem, de quem trabalha com essas pesquisas, uma recomendação de dose, que ela não avalia o estoque ainda. Essa é a diferença da fertilidade. A fertilidade, ela recomenda o remédio, avalia o estoque, né? Avalia o exame. E a gente tem na microbiologia a dose sem o exame. Claro, porque coloca sem saber a quantidade desse micro-organismo já presente no solo. E quando a gente fala com muitas pessoas, o que a gente espera quando a gente dá a dose do remédio sem exame? É que as respostas... As mais diversas possíveis. Talvez um fique mais doente até, né? Sim. Depois do remédio. Talvez não precisasse daquela dose, ou a dose era diferente. Isso pode acontecer, né? Eu sei que você está usando analogia mesmo, mas você pode colocar um micro-organismo que é benéfico, em teoria, mas num solo que está cheio dele, ele vai intoxicar, vamos dizer assim, né? Com o remédio a gente se intoxica, enfim. É a mesma coisa? Tem poucos exemplos, pouquíssimos pesquisadores trabalham nessa linha, né? Mas a gente tem exemplos, por exemplo, de micro-organismos de biocontrole atrapalhando germinação. A gente deu um exemplo de tricoderma no primeiro episódio do Potsolos, acho que a gente falou sobre isso. Tricoderma
Congiopiensis, é uma espécie pouco comum, assim. E ele até tem efeito herbicida, e outras espécies de tricoderma também, foi avaliado já em nabo forrageiro também. Coloco a dose muito altas, nasce menos sementes na hora de plantar. Então, é exemplo disso, é a dose, se eu ponho igual, para uma semente faz bem, para outra semente pode inibir germinação. E também interações de estresse da planta pelo uso de micro-organismos, porque alguns micro-organismos eles são indutores de resistência. Eles, vamos dizer assim, colocam uma carga extra na planta de ativar a defesa, de proteção. Seria mais ou menos como tomar hormônio. Uma analogia distante, assim, são universos bem distantes, mas assim, a gente põe mais atividade metabólica pela indução de resistência, peroxidases, oxidases aumentam seus níveis. Coloca uma dose alta do micro-organismo indutor de resistência no momento que a planta está em estresse, ela está em estresse hídrico. Você diz trabalhe mais, isso pode dar um efeito de fitotoxicidade. Tem um pesquisador que divulgou dados sobre isso no último congresso de fitopatologia, um dos painéis de discussão sobre biocontroles foi comentado, então bem importante. Não me lembro agora a referência, né, mas é de outro pesquisador, importante essa citação. Então existe, né? E aí essa grande questão, como que a gente vai evoluir, né, da fitopatologia, da microbiologia, que hoje todo mundo trabalha com dose sem avaliar estoque no solo, para algo que a gente consiga traduzir da mesma forma que a química, uma interpretação e uma dosagem ou um nível, né? O alumínio, por exemplo, a gente tem um nível de interpretação, mas eu não recomendo dosagem, porque eu não quero alumínio no solo, ele é ruim. Mas com base no teor dele, calcula-se o teor de calcário, que é o que combate o alumínio, o que reduz ele no solo. Que seriam os biocontroles. Exato. Então, no fitopatógeno, esse teor de leitura vai servir para mim saber o quanto de biocontrole para aquela dose de fitopatógeno. Para alguns micro-organismos, isso no terceiro encontro de agricultura sustentável, o GAS, no Lençóis Paulista, um dos pesquisadores mostrou dosagem de um produto microbiológico, eu não vou lembrar exatamente qual micro-organismo, mas ele passou claramente essa informação. O nível de controle mais eficiente para esse micro-organismo é em 10 a 12 UFC por hectare. Já se chegou numa dose. Então, dentro dos ensaios dele, ele chegou numa dose, né, dose por hectare. E os produtos conseguem, hoje eles têm valores que você consegue fazer a conversão. Da mesma forma que a gente falou do centimol de carga, convertido às vezes a miligrama, a ppm, você tem transformações de unidades. Microbiologia eu posso transformar o UFC por hectare, o UFC por volume de cauda, eu tenho como fazer essas transformações. Se eu tenho a quantidade de células, né, unidade formadora de colônia, UFC, né, mas são células viáveis que eu aplico por hectare para obter a eficiência daquele produto. E eu também hoje já tenho metodologia do microbioma, não é o que está sendo encontrado comercialmente hoje, mas pedindo isso já é possível. Eu consigo chegar no UFC por hectare de um micro-organismo, eu faço a diferença, eu tenho ideia do quanto falta, né, para mim atingir esse nível. Então, eu digo que isso deve evoluir dentro de poucos anos, mas poucos mesmo, assim, talvez entre 2 a 5 anos a gente evoluir para esse patamar. Eu tenho uma dose de eficiência do micro-organismo por hectare, eu tenho uma avaliação de um estoque por hectare e a dosagem vai ser uma diferença entre o que eu preciso e o que eu já tenho. Eu ia te perguntar sobre o futuro, eu acho que você acabou de descrever o futuro dos parâmetros para as análises microbiológicas. Isso é uma das coisas mais simples assim, que a gente está visualizando e que deve evoluir. Em termos de complexidade, do quanto a gente consegue extrair de informação, muitas outras coisas a gente já está se atentando, né? Que vai evoluir muito essa área. Um outro exemplo de um dado, um dos trabalhos que foi apresentado nesse evento mostram, por exemplo, que às vezes mais importante que o micro-organismo, lembra que a gente brincou num episódio sobre as funções? Você é médico, você é engenheiro,
Então, às vezes, mais importante que saber o nome é saber, às vezes, a especialidade, que tipo de coisa ele sabe fazer. Uhum. O obstetra sabe fazer partos. Né? A capacidade de parto dessa cidade. Então, o nome dos médicos talvez não seja tão importante. A gente tem pela ferramenta do DNA, ao invés de saber se o Trichoderma asperellum, harzianum ou qualquer outra espécie das muitas que tem de tricoderma hoje, eu posso avaliar pelo DNA a produção de lactonas, o número de partos. Uhum. E aí é uma informação mais precisa até, né? Mais útil, né? Para mim poder saber os alvos de controle, as funções que estão sendo estabelecidas. Né? Então, também uma outra possibilidade que deve evoluir. O GoSolos hoje já tem pronto a questão do carbono. Pelo DNA, a gente consegue avaliar comportamentos de carbono. Então, são vários avanços que essa mesma metodologia está se ampliando, né, e tornando várias informações possíveis a nível de propriedade. Isso que é muito importante. Né? A gente tem essa missão de que essa ferramenta, assim como a fertilidade hoje, qualquer produtor ele consegue extrair da sua área, na genética do solo, vamos dizer assim, também hoje é possível acessar essa informação. Eu acho que sobre parâmetro, uma coisa bem importante, né, para deixar aqui desse episódio, é que ele a gente consegue, com a metodologia do microbioma, estabelecer o estoque, né, do que você tem no teu solo, para você fazer, sim, um manejo mais assertivo, mais produtivo. Então, acho que já é uma definição desse grande parâmetro que a microbiologia traz. Sim, sim. O estoque hoje já é possível a gente ter essa ideia. Né? E aí tem dos dois lados. Tem tanto clientes que avaliam coisas que ele não pôs no estoque, quando ele vai ver, opa, alguém colocou aqui para mim, muitas vezes microbioma de planta, né, introduz espécies benéficas. E ao mesmo tempo também, às vezes ele acha que está pondo no estoque quando analisa, mas para onde que foi? E diferente da química, que os elementos não se perdem, né? Eles podem até reagir, mas não se perdem. Na microbiologia existe morte, né? Uhum. As células podem não estar viáveis, podem morrer ao germinar, podem não germinar. Então, às vezes, acha que está indo para o estoque, quando vai analisar não tem estoque. Né? Então, isso é bem interessante. Ótimo. Obrigada, Thiago, mais uma vez. Imagina, eu agradeço. Pelas explicações, pelo seu conhecimento. E obrigada a você que nos acompanhou aí em mais um episódio do PodSolos, falando aí sobre os parâmetros microbiológicos, principalmente quando a gente está falando de doença de solo. Obrigada e até o próximo.